Meio triste hoje, né, irmãos? Né? Estamos tristes, mas o Senhor, Ele permitiu que isso acontecesse, né? Vamos estar confiantes no Senhor. Eu sei que é muito difícil a gente agora, né, ficar com um sorriso no rosto, porque nós queríamos um outro resultado, né? Os irmãos queriam outro resultado, amém? Nós queríamos isso, mas aprove o Senhor permitir, né, que uma outra pessoa que não fosse a nossa preferência entrasse, né, na liderança do nosso país. E nós não estamos chateados com Deus, amém? Não estamos bravos com o Senhor, não estamos decepcionados com Deus. O Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo nosso Deus. Nós temos ainda, irmãos, promessas a respeito da nossa vida. Nós continuamos sendo guardados pelo Senhor e não pela política. Nós continuamos sendo guardados pelos anjos do Senhor, né? A gente, quando olha para a Bíblia, irmãos, e nós nos deparamos em diversos momentos onde o povo de Deus foi oprimido por uma liderança que não servia ao Senhor. Por diversas vezes nós vemos Deus guardando o povo, mesmo em meio às tragédias que estavam acontecendo em outros lugares, Deus guardando o seu povo. Às vezes Deus permitia que o povo viesse a sofrer, porque Deus queria tratar o povo. Quando nós lemos várias vezes o livro de Juízes, é muito peculiar, né? Nisso. A gente vê Deus levantando líderes, e daqui a pouco Deus tirando líderes, levantando líderes, daqui a pouco aquele cara ficava lá 30 anos no poder, liderando a nação. Aí o povo, né, se voltava para Deus, o povo buscava Deus, se arrependia dos seus pecados. Daqui a pouco diz o texto lá, e o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus permitia que o povo fosse oprimido pelos filisteus, que o povo caísse na mão de inimigos. E sempre que Deus permitiu, irmãos, na Bíblia, nós vemos, pelo menos essa minha ótica, Deus protegendo em meio ao caos e Deus querendo tratar também o seu povo por causa do pecado. E hoje, né, queria compartilhar um texto com os irmãos. E esse texto, irmãos, eu preparei hoje pela manhã. E não falo isso para parecer algo espiritual, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que quando a gente não prepara algo assim antecipadamente, porque veio algo direto do trono, o rio de Deus desceu sobre a pessoa. Não, essa que recebeu essa mensagem assim, é mais espiritual que aquele que se preparou durante uma semana, 2 semanas, né? Deus, ele fala de inúmeras formas. E hoje, isso nunca me aconteceu, irmãos. Alguns textos da Bíblia eu conheço decorados. Alguns textos da Bíblia eu conheço a referência, né? Se você falar, onde que está esse texto? Eu sei. Está lá no livro tal, capítulo tal. Alguns eu sei. Outros eu não me recordo, irmãos. Eu sou pastor, mas eu não sei tudo decorado. Essa é a verdade, tá? E hoje à noite eu estava sonhando de madrugada e me veio o texto, pai, na cabeça de Romanos 13. E eu não sabia o que era. Na hora veio naquele sonho assim, Romanos 13, e eu voltei a dormir, né? Porque dormir é bom demais. E quando acordei de manhã, eu já... meu querido, obrigado, tá? Fica à vontade. Queres aí?
Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui. Tá nervoso? Não, né? Não, tá tranquilo? Só um pouquinho? Bom. E quando eu fui de manhã abrir a Bíblia para ver, né, o texto, eu me deparei com essa palavra, e eu confesso para os irmãos que na hora me veio um luto. Hoje de manhã, era 9 horas da manhã, quando eu fui abrir a Bíblia, eu disse, meu Deus do céu. Eu botei a mão na minha cabeça. Depois que a Samara acordou, eu fui falar com ela, né? Samara na hora já começou a chorar, e eu não tinha falado nada, irmãos. Não falei que quem ia ganhar não sabia, né? Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma instrução à igreja de Roma sobre a sujeição às autoridades. Romanos 13. E eu queria ler com os irmãos, amém? Meditar um pouquinho sobre esse texto. E nós vamos adorar a Jesus hoje, amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que o fizer mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós diante da Tua palavra estamos, com o coração triste, sim, mas confiante no Senhor, sempre no Senhor. Nosso coração está no Senhor e Tu és perfeito em tudo que Tu fazes. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, trazendo acalento e confiança, pois somos filhos de Deus, não somos filhos dos homens, não somos guiados por homens, nós somos guiados pela palavra do Senhor, que não muda, é perfeita. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vem nesse lugar com a Tua presença, Pai, porque eu preciso da Tua presença, eu careço da Tua presença. Sem a Tua presença, isso é discurso. E nós não queremos discurso, nós queremos uma interação com o alto nessa noite. Assim oramos. Amém. E graças a Deus. Nesse contexto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, quem dominava sobre os judeus eram os romanos. Os romanos, eles eram altamente opressores e os judeus, de certa forma, esperavam tanto a vinda do Messias, porque eles queriam sair do domínio de Roma. E eles achavam que o Messias iria libertar eles daquela opressão política de Roma. Tanto que até hoje eles esperam isso. Esperam pelo Messias, um Messias que já veio.
um Messias que mora dentro de nós, o Senhor Jesus ressurreto, e hoje está com a igreja através do seu Espírito. Os judeus nessa época, eles eram oprimidos por Roma, só que em partes eles tinham alguns privilégios, eu entendo, porque se Roma fosse levar tão a sério o seu domínio, ia haver até talvez algumas guerras entre os próprios judeus. Um exemplo, os judeus eles não eram obrigados a fazer parte do exército romano. Os judeus eram livres, sabe por quê? Porque eles não trabalhavam sábado. Então, se Roma fosse obrigar os judeus a servirem, a trabalhar no sábado, eles sabiam que ia ter problema. Então, eles liberaram essa parte. Os romanos eram idólatras e não somente adoravam a vários deuses, mas tinham o próprio César como um Quírios. Se eu falar alguma coisa errada, eu dou liberdade para o pai me corrigir aqui, tá? Roma tinha César, o seu imperador, como um deus. Quírios, o Quírios, descrito na Bíblia, era um senhor, era a máxima autoridade, até cultuado como Deus. Os romanos tinham esse cara como um deus. Só que eles liberaram os judeus para não adorarem a César. Os judeus adoravam a Jeová. Tinham Deus como Senhor. Mas isso, de certa forma, não impediu eles de sofrerem uma opressão muito forte por parte dos romanos. Os judeus, eles odiavam os romanos. Os romanos, eles adoravam a diversos deuses. Os romanos, eles tinham uma política, uma religião completamente contrária ao que o judeu tinha no seu coração. Hoje, na nossa nação, foi eleito, o governo do Partido dos Trabalhadores. Boa parte da nação tem sérias divergências com esse governo, e eu sou um deles. Mas, particularmente, eu penso, irmãos, que o Lula é fichinha perto de César. O que os judeus sofriam na mão do Império Romano, talvez aquilo que nós vamos sofrer daqui a alguns anos, se Deus permitir que a gente venha sofrer, eu acho que ainda é pouco perto do que esse povo sofreu. E o engraçado que o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 10, antes de Paulo falar sobre a sujeição das autoridades, ele fala para a igreja assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Irmão, isso aqui é difícil demais, irmão. Abençoais e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível, irmãos.
Não vos vingueis, verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Terminando o verso 21 do capítulo 12, ele começa: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ele começa a falar sobre sujeição à autoridade. O apóstolo Paulo, ele fornece uma prática cristã de como nós devemos nos portar diante dos nossos inimigos, diante dos malfeitores, diante daqueles que nós não gostamos, daquele na qual fazem coisas que nós não suportamos. E depois ele fala, ó, diante desse feijão com arroz que eu dei para vocês agora, vocês se sujeitem às autoridades, estejam sujeitos a César. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Você continua crendo na palavra de Deus? Eu não acho que às vezes, irmãos, mas eu acho que muitas vezes a palavra de Deus ela é difícil de ser seguida. Quando nós estamos num momento agradável, né? Quando estamos num momento alegre, festivo, digamos que não aconteceu isso, o Senhor permitiu que fosse ao contrário, que Bolsonaro tivesse sido eleito, nós estaríamos aqui com um sorriso no rosto. Eu já tinha falado para Samara, para minhas meninas, assim, ó, o presidente sendo eleito, a gente vai para Beira Rio depois. A gente ia para Beira Rio, irmãos. A gente ia lá festejar. É pecado festejar? Não, irmão, não é pecado não. A gente ia festejar. Pai, e se o Lula ganhasse? Se o Lula ganhar, a gente vai para casa, irmã. Ô filha, eu falei para Lavínia, vamos para casa. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia, como o Círio abriu o culto nessa noite. Nos momentos de tristeza, nos momentos de dúvida, nos momentos onde os sentimentos estão muito aflorados dentro de nós, nós não podemos ser guiados por eles. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres eternos. A nossa casa, a nossa pátria não é o planeta Terra. Nós somos dos céus, amém? Isso tudo vai passar. Vai chegar daqui a alguns anos, irmãos. Uns vão viver um pouco mais, outros vão viver menos. Nós vamos estar com o Senhor. E lá sabe quem é o rei? É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que é justo e fiel e bom e perfeito. Lá não existe injustiça, lá não existe corrupção, lá não existe roubalheira, lá não existe indiferença. A nossa pátria é a eternidade, irmãos. E talvez Deus, não somente nesse tempo, hoje, 30 de outubro de 2022, mas em todas as épocas onde o seu povo passou por momentos de dificuldade com a política, com um governo ímpio, com um governo que não era dirigido pelo Senhor, de certa forma, com princípios bíblicos, Deus tinha algo com o povo, irmãos. Deus queria fazer algo com a gente. E nesse momento nós precisamos estar atentos àquilo que os céus estão dizendo, Pedro. A gente não pode, nesse instante, nesse dia, nas próximas semanas, nós sermos governados pelo ódio, pelo rancor, pela tristeza, pela amargura. Nós devemos agora entrar no nosso quarto, nós devemos parar e ouvir aquilo que o Senhor está querendo dizer para a igreja. Amém? O Senhor está querendo dizer algo. Deus sempre está querendo falar algo.
Deus sempre está querendo revelar algo. O problema é que às vezes a angústia do nosso coração, os nossos sentimentos, as decepções, elas nos cegam e nos deixam surdos. Você conhece muito bem a passagem, se é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, acho que é 2, onde Jesus Cristo ressurreto está andando com 2 discípulos, os discípulos de Emaús. Você conhece a passagem, irmãos? E Jesus Cristo anda alguns quilômetros com os discípulos. Discípulos esses que caminharam provavelmente durante 3 anos com o Senhor, viram milagres, ouviram palavras, viram o Senhor fazer várias coisas. E Jesus Cristo morreu como Ele havia dito que morreria. Jesus havia ressuscitado como Ele havia dito que iria ressuscitar. E chega do lado desses 2 discípulos e anda alguns quilômetros com Ele. E os camaradas não enxergaram que era Jesus. Sabe por que eles não enxergaram que era Jesus? Talvez eles estavam ouvindo muito as notícias negativas da televisão daqueles dias. Se foi embora o libertador dos judeus. A nossa esperança da mudança de Israel se foi. Acabou. Deu, é o fim. Agora a nação vai de mal a pior. Se já estava ruim, agora vai piorar. E eles começaram a dar ouvidos àquilo. E Jesus Cristo do lado deles, caminhando, falando com eles. E eles não viram que era o Senhor. Às vezes, queridos, Deus está querendo sinalizar algo para nós. E nós não enxergamos e não ouvimos porque estamos angustiados. Porque estamos sem esperança. Perdemos a nossa esperança, Tito. A nossa esperança estava naquilo. E Jesus fez diferente. Na verdade, Jesus não fez diferente. Ele fez exatamente como Ele falou que faria. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele traz alguns ensinamentos. Irmãos, com muita humildade, com pouco conhecimento, eu queria passar alguma coisa para vocês. Não sou um teólogo, mas dentro do que eu entendi, eu quero passar alguns ensinamentos que a Bíblia nos apresenta. Os irmãos estão comigo aqui, irmãos? Amém? Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina a nós nos submeter às autoridades. Toda autoridade. As autoridades foram constituídas por Deus, onde o pastor Fernando falou, sobre autoridade no casamento. Existe autoridade na igreja, existe autoridade na política, existe autoridade no teu trabalho. Você não chega dando de dedo no teu patrão só porque você não concorda com o que ele dita lá na empresa. Você se sujeita muitas vezes. Por quê? Porque você precisa receber o teu salário no final do mês. E principalmente porque ele é uma autoridade. Deus nos ensina que nós precisamos nos submeter às autoridades, porque eles estão numa posição hierárquica superior a nós. A gente precisa aprender que eles não são pessoas melhores do que nós. Eles só estão numa posição hierárquica acima. E foi Deus que instituiu isso, foi Deus que escolheu dessa forma. E quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, nós estamos, como o apóstolo Paulo diz depois, nós estamos resistindo e nos rebelando contra Deus. Eu vou falar num ponto que depois vai trazer um pouco mais de clareza. Não é em cima de tudo que a gente vai se submeter, irmãos. Existe até um ponto.
Se aquilo fere a palavra do Senhor, nós não nos submetemos. E eu vou falar sobre isso. As autoridades, elas podem ser corruptas, mal intencionadas, indiferentes à palavra de Deus, mas cabe a nós nos submeter a elas. E só entende isso quem é um crente maduro. Só se submete a um pai quem é um filho maduro. O filho rebelde nunca vai se submeter ao pai. Um funcionário que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai se submeter à autoridade, porque entende que é um princípio de Deus estabelecido. Nem sempre nós sabemos o real motivo que Deus coloca as pessoas lá, bons ou maus. Por trás de todo o sistema social, seja ele monarquia, democracia, um sistema ditador, estão os desígnios de Deus. Amém, irmãos? Eu falei isso na quinta-feira aqui, quando nós estávamos orando. O que são as urnas perto do poder de Deus, irmãos? O que é uma urna eletrônica perto do poder de Deus? Eu particularmente orei, eu orava assim: Senhor, coloca anjos em cada urna. Anjos, protege as urnas. E eu orei mesmo, irmãos, pedindo para que o Senhor guardasse. Se teve fraude, se não teve fraude, irmão, tu acha que Deus perdeu o controle? Deus, nossa, eu não consegui mexer nesse ponto aí, porque o TCE foram inteligentes. Irmãos, eu particularmente penso que algumas coisas não são da vontade de Deus, do desejo de Deus. Vou ser um pouco mais claro. É da vontade de Deus o adultério? Não, não é da vontade de Deus. Mas se Deus permitiu o adultério num casamento, e Deus está usando essa situação para tratar algumas coisas, para reconciliar algumas coisas, para mudar caráter, Deus perdeu o controle por causa do adultério? Não. Mas não é da vontade de Deus. Eu creio que Deus permite algumas coisas acontecerem, irmãos, porque Ele quer sinalizar algo, porque Ele quer falar algo, Ele quer mexer algo dentro de nós. Deus é a favor de um governo, de um líder, de um chefe, de um patrão corrupto? Deus não é a favor, irmãos, porque Deus é a favor da sua palavra. Deus é a favor da justiça, Deus é a favor do amor, Deus é a favor da verdade. Esse é o padrão de Deus. Mas quando Deus permite líderes entrarem com esse pensamento, com essa filosofia, com essa prática mundana, é porque Deus perdeu o controle? Não, irmãos. Na Bíblia nós temos repletas de histórias onde Deus levantou, Deus colocou pessoas que eram ímpias. Deus permitiu que homens estivessem lá porque Deus tinha projetos em cima daquilo, não que fosse da vontade de Deus aquele sistema político. Vocês estão me entendendo? Se nós formos olhar, eu estava pesquisando essa manhã, a China, alguns anos atrás, a China ela estava numa ascensão, talvez 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. A China estava numa ascensão cristã muito grande, os missionários crescendo na China, o evangelho sendo propagado dentro do país, vidas se convertendo, o país crescendo moralmente. Deus permitiu que um governo ditador entrasse lá. Não somente ditador, um governo ateu. O que aconteceu com a China, irmãos? Para não falar todas, mas talvez quase todas as igrejas evangélicas foram fechadas. Quase todas. Os missionários que haviam na China foram expulsos.
Ai, Deus perdeu o controle. Meu Deus do céu, como que Deus foi permitir um negócio desse? O país entrou num colapso cristão. E os verdadeiros, eu sou obrigado a falar os verdadeiros porque muita gente mostrou quem era. Mas os verdadeiros cristãos, eles começaram a se reunir em cavernas, em casas subterrâneas. Porque eles não podiam deixar de cultuar ao Senhor por causa de um governo corrupto, ditador, ateu. Talvez há tantos anos atrás, os cristãos da China, mas como que o Senhor foi permitir que isso acontecesse? Por que Deus permitiu isso no nosso país? Hoje, irmãos, as contas que existem, as contas atuais, existem mais cristãos em casas subterrâneas na China do que todos os cristãos nos Estados Unidos. Houve uma explosão no Evangelho em casas subterrâneas, porque os cristãos foram perseguidos. Deus, ele tem os seus meios. É muito bom, irmãos, nós estarmos com a igreja com as portas abertas. Mas se aprouver a Deus, irmãos, se aprouver a Deus, daqui a pouco a gente não poder mais estar com as portas abertas aqui. O que vai acontecer? Você vai parar de adorar a Deus? Vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo nas nossas casas, nos nossos lares. E se você não faz isso na sua casa, meu querido, se você não tem um momento de culto na sua casa, comece a fazer, para que você não seja pego de surpresa. No livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que Deus muda os tempos e as horas. Ele remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria e a ciência aos inteligentes. Como eu disse, no livro de Juízes, nós vemos por várias e várias vezes Deus levantando líderes e derrubando líderes, porque ora o povo fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ora o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Eu vou falar algo e talvez o meu pai ele tenha até muito mais conhecimento de causa por ser mais velho do que eu, mas pelo pouco que eu sei e já estudei sobre a história da igreja brasileira, talvez Deus esteja querendo sinalizar algo para nós. Talvez, irmãos, eu não estou profetizando, eu não estou aqui tendo revelação alguma, mas talvez Deus queira estar sinalizando algo para a igreja brasileira. Sei lá, há 40, 50 anos atrás, a igreja brasileira era uma igreja pobre. Os cristãos, como igreja, a igreja em si, era uma igreja que tinha pouco recurso. Os templos eram pequenos, os templos eram humildes. Nem na nossa casa a gente tinha ar-condicionado, muito menos na igreja. Existia uma busca na igreja antiga brasileira, é a busca pela presença do Senhor. Deus era tudo que a igreja tinha, irmãos, tudo. A igreja buscou o Senhor e no meu tempo hoje, sou jovem ainda, eu creio que eu não vi quase nada do que os antigos viram, presenciaram, provaram da parte do Senhor, em termos de manifestação, em termos de milagres, em termos de cura, em termos de manifestação demoníaca, os demônios saírem
O demônio entrava dentro da igreja e saía na mesma hora, irmãos. Hoje ele entra, senta no banco e participa do culto. Talvez hoje até endemoniados pegam um microfone. E a igreja era uma igreja santa, que combatia o pecado, uma igreja que não se contaminava com o mundo. Eram de certa forma radicais, mas esse radicalismo protegeu a igreja durante muito tempo, irmãos. Protegeu a igreja. Não se cansavam de estar todos os dias nos templos, era culto 4, 5 vezes na semana. E era uma fome, uma sede pela presença de Deus, e queriam Deus, e queriam Deus, e queriam Deus. Hoje se vem uma vez por semana no templo e se acha muito. As pessoas buscavam o Senhor. E o que aconteceu com a igreja brasileira, irmãos? Eu não estou falando das pessoas, o que aconteceu com a igreja brasileira? A igreja enriqueceu. Os templos começaram a ficar grandes. Os templos começaram a ficar aconchegantes. Os templos começaram a ficar acolhedores. A igreja começou a ficar rica. A igreja começou a se expandir. E tens alguma coisa contra isso, Dani? Não, não tenho nada contra, irmãos. A igreja começou a abraçar muitas coisas que os antigos não abraçavam. A igreja começou a aceitar muitas coisas que antes não se aceitava. A igreja começou a fazer vista grossa para muitos pecados que antes não se tolerava. A igreja começou a enriquecer. A igreja começou a se encher de programas. A igreja começou a se encher de atividades. Muitas coisas começaram a se fazer na igreja brasileira. Se tens alguma coisa contra isso, Dani? Não tenho nada contra. Mas talvez a igreja brasileira, nós, não é aquelas, não, nós perdemos a essência do que é buscar verdadeiramente o Senhor. Começamos a ficar muito preocupados com os nossos projetos, com a nossa vida, com os nossos afazeres, com as nossas conquistas. Agora eu tenho que enriquecer, agora eu tenho que comprar minha casa, agora eu tenho que comprar meu carro, agora eu preciso prosperar, agora eu preciso mandar dinheiro para os missionários. Tens alguma coisa contra isso, Dani? Não tenho nada contra, sou favorável. Mas aquela paixão, aquele desejo, aquela busca que se tinha antes, se perdeu. Talvez caímos, irmãos, caímos na mesma condição dos antigos, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. As autoridades são constituídas por Deus. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 10 e 11, você conhece essa passagem. Jesus Cristo, prestes a ser crucificado, está diante de Pilatos, sangrando, sofrendo naquele momento. Pilatos chega para Jesus: tu não sabe que se eu puder agora eu te solto? Palavras minhas, irmãos. Tu não sabe que se eu puder agora, uma palavra minha, tu estás livre? Jesus Cristo diz para Pilatos: o Senhor, Rei da Glória, o Deus encarnado, digo, nenhum poder você tem se não foi te dado dos céus, Pilatos. Tu não tens poder algum sobre a minha vida se não fosse dado por Deus, pelo meu Pai. Isso que está acontecendo aqui é plano de Deus. Jesus, na condição de um homem perfeito, ele não xinga Pilatos, ele não chama Pilatos de corrupto, mas ele coloca uma condição assim: Pilatos, tu só estás aí porque foi dado uma autoridade do céu para você.
E Jesus, ele se rebelou contra Pilatos? Não. Pilatos deu a sentença, Jesus se submeteu, foi crucificado, porque esse era o projeto de Deus. Se o meu Senhor entendeu isso, irmãos, se o meu Jesus se submeteu, quem sou eu? Jesus era a favor daquilo que Pilatos fazia? Não, não era favorável, mas ele submetia, tanto que submeteu. O que nós podemos falar, irmãos, no livro do profeta Isaías, de um homem chamado Ciro, rei Ciro, que era um rei ímpio, não é o Sírio, é Ciro. A Bíblia fala que esse rei era ímpio e Deus chama ele o meu servo Sírio. Esse rei, ele foi usado por Deus para libertar o povo e para conduzir o povo à terra prometida. Era um instrumento da parte do Senhor. Quando nós olhamos para Êxodo, nós vemos o domínio de Faraó, né? Faraó oprimindo o povo. Aquela opressão, irmãos, o que estava acontecendo lá era da parte de Deus. E o engraçado, a gente não consegue entender. Deus falava com Moisés, Senhor Moisés, vai lá até Faraó, porque Faraó vai libertar o povo. E se ele não libertar, eu vou mandar uma praga sobre o Egito. Aí Deus já sabia que Faraó não ia libertar. Aí Faraó falou assim, vocês não vão. Aí Deus mandava as pragas para manifestar a sua glória. Na verdade, Faraó estava sendo um instrumento da parte de Deus para Deus manifestar a glória dele. Faraó estava sendo um instrumento da parte de Deus para também tratar o povo, para que o povo se sentisse de certa forma desgostoso onde estava e quisesse sair do Egito. Faraó começou a oprimir o povo com trabalhos duros, com cargas altas. Aquilo que eles recebiam de graça, agora eles tinham que trabalhar para conseguir. O trabalho aumentou. Tudo Deus usando uma autoridade que era ímpia, que fazia coisas erradas, mas que estava nas mãos de Deus. Se você for olhar para o Novo Testamento, no livro de Atos, e é lindo quando se lê, irmãos, mas quando se vive é difícil de entender. Atos capítulo 8, verso 1, fala que a igreja estava reunida em Jerusalém, a igreja crescendo, os ministérios crescendo, a igreja bombando, o Espírito Santo estava lá agindo, Sírio, no meio do povo. Estava tudo certo, glórias a Deus, o Senhor agora, meu Deus do céu, temos um entendimento, Jesus Cristo ressurreto, o Espírito Santo entre nós, os milagres acontecendo, a igreja crescendo, a cada dia estava sendo incluído novas pessoas no seio da igreja. Daqui a pouco veio uma perseguição na igreja que estava reunida em Jerusalém, e eles tiveram que fugir, eles tiveram que sair de Jerusalém. E quando eles saem de Jerusalém, por causa dessa opressão, por causa dessa perseguição, por causa dessa, aparentemente, abre aspas, dessa coisa ruim que aconteceu, o povo começou a anunciar o evangelho nas outras cidades, nos outros lugares, e mais pessoas começaram a se converter, mais pessoas começaram a se aproximar do Senhor. Então Deus sempre vai usar, irmãos, uma autoridade, sempre vai usar para o seu propósito. Deus tem um propósito maravilhoso em todas as coisas. Amém, irmãos? Nós temos que nos apegar a isso, porque se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, irmãos, aí você pode se afundar. Porque humanamente falando, para essas pessoas aqui que nós lemos, e para nós hoje, talvez você esteja pensando, está perdido. Não está perdido, irmãos. Está tudo certo. Está tudo certo, amém? Estamos felizes? Não, nós não estamos felizes. Eu estou como enlutado nessa noite. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, Sírio, 2. A Bíblia fala que é melhor ir na casa do luto
do que na casa onde há festa. Porque na casa onde existe luto se faz melhor o coração fica melhor. O que acontece, irmãos? Quando a gente está num velório, você vê briga em velório? Você vê gente falando mal um do outro no velório? Você vê gente falando em dinheiro e eu preciso ganhar mais. Não. No velório, irmãos, a gente só se atenta para as coisas boas. Se estamos brigados com alguém, a gente pede perdão. Se tem alguém sofrendo, a gente ajuda. Que nós venhamos aproveitar esse luto que nós estamos vivendo para ouvir aquilo que o Senhor está querendo fazer conosco. Nós falávamos isso na quinta-feira aqui na reunião de oração. O que adianta, irmãos, Deus levantar um homem honesto? O que adianta se a nossa casa está corrompida? O que adianta Deus levantar pessoas que vão fazer o bem da nação se a nossa casa está podre? Eu creio que não é o caso, mas nós precisamos avaliar primeiramente as nossas vidas, para depois colocar a responsabilidade lá fora, porque às vezes a gente quer, né, que as pessoas sejam honestas lá fora, mas nós somos desonestos. Nós queremos que o Senhor opere por intermédio de uma pessoa lá, mas nós não estendemos a mão para fazer nada. Talvez Deus está trazendo a consciência para nós, queridos, que nós precisamos nos arrepender. Mas se arrepender do quê, Dani? Eu já sou crente, já dou até o dízimo. Talvez você precisa começar a se arrepender do teu orgulho, porque você se acha bom porque dá o dízimo. Talvez você precisa se arrepender de muitas coisas que você não está enxergando, da tua arrogância, da tua soberba, da tua justiça própria. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. 2, eu vou um pouquinho mais rápido. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Verso 2: por isso quem resiste a uma autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Eu preciso falar sobre algo. O que é bom nós devemos acatar, amém, irmãos? Digamos agora que Lula entre em janeiro. Sabe por quê, irmão? Porque muita coisa pode acontecer até janeiro, tá? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas digamos que ele entre, que bem provável entre, e ele comece a fazer coisas boas, coisas que são favoráveis à nação, ele comece a trazer alguns benefícios. Você vai brigar com ele só porque ele é ladrão? Você vai xingar? Não, irmãos, você vai acatar porque isso é bom. Você não vai se rebelar a ele porque ele está fazendo algo bom. Quando impuserem leis ou ordenanças contrárias à palavra de Deus, nós não somos obrigados a nos sujeitar. Um exemplo: Faraó manda matar todos os meninos judeus. Você conhece isso? Essa passagem, amém, irmãos? Manda matar todos. As parteiras hebreias, elas não obedecem à ordenança do líder de Faraó, mas foi uma ordem dada por Faraó, foi um decreto sírio. Elas não obedecem. Os meninos recém-nascidos, as mães pariam, os meninos nasciam. Quando elas foram questionadas por Faraó, mas o que acontece? Por que esses meninos não morreram? Não, eles nascem muito rápido. Quando a gente chega lá, eles já nasceram e já deram à luz. E diz a Bíblia que Deus se agradou da atitude dessas mulheres. Elas desobedeceram uma ordem dada por Faraó. Mas eu não tenho que ser sujeito
a autoridade, pô, Dani, eu não estou me entendendo. Irmãos, até o ponto que isso fere a palavra de Deus, você obedece. Homicídio, assassinato é pecado. Isso não se negocia. No Novo Testamento, os apóstolos foram proibidos pelo Sinédrio de pregar o Evangelho. Eles foram açoitados, apanharam igual o condenado Luiz Felipe. Vocês não preguem mais o Evangelho. Foi uma ordem política. Vocês estão proibidos. Eles chegam diante dos caras e falam assim, importa obedecer a Deus ou aos homens? Poxa, mas eu tenho que estar sujeito à autoridade. Até o ponto que isso fere a palavra de Deus, irmãos, você obedece. Partindo disso. O pastor falou isso ontem, pastor Fernando. Daqui a pouco vem uma lei. As igrejas evangélicas precisam começar a liberar o casamento gay. E vocês são obrigados a unir pessoas do mesmo sexo. Está sendo gravado, e que bom que está sendo gravado isso. Glórias a Deus. Precisam agora, vocês têm que fazer. Vocês pastores são obrigados a fazer. Se vocês não fizerem, vocês vão para a cadeia, porque essa é uma ordem dada pelo governo. Vamos para a cadeia, irmãos. Minhas filhas vão ter um pastor presidiário. Porque entre obedecer a Deus e aos homens, eu prefiro obedecer a Deus. Até o ponto que isso fere as ordenanças bíblicas. Agora é obrigado, ou melhor, agora está liberado o aborto. E vocês, uma situação, se você estiver na igreja, uma situação, até talvez leis obriguem o aborto por causa que foi por causa dessa situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque o aborto eles sempre colocam várias situações, né, gente? É porque não, o aborto vai acontecer porque aconteceu dessa forma, porque aconteceu isso com essa menina, aconteceu isso, foi um negócio inesperado. Irmãos, assassinato é assassinato, homicídio é homicídio. E vocês vão ter que fazer. Irmãos, nós não vamos fazer. Porque nós somos contrários a isso. Nós devemos nos submeter às autoridades, até certo ponto. E eu entendo que está chegando um tempo onde a verdadeira igreja vai se revelar. O negócio está se estreitando. Na pandemia, a gente já teve assim sabe, um temperinho assim, um salzinho assim, sabe, um negocinho que jogaram. Na pandemia a gente já pôde ver, sabe, algumas pessoas se esfriando, né, por causa disso, por causa daquilo. Imagina quando vir perseguição. Você ama Jesus, irmãos? Você ama Jesus? Que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor está querendo falar. Às vezes, a lei não me atinge, mas em certos momentos ela vai me atingir, e aí eu vou precisar mostrar de que lado eu estou. Me submeto até certo ponto. Devemos reconhecer, acima de tudo, que todo poder humano emana da parte de Deus. O nosso Jesus continua sentado no trono, tendo todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Infelizmente, e eu me encerro, democraticamente, quero eu acreditar, posso estar enganado, o Brasil escolheu, né,
teremos um rumo aí nos próximos anos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Cada família reage de uma forma. Tem gente que não está nem aí, tá? O que tem a ver? Meu Deus do céu, isso não vai interferir em nada na minha vida, né? Eu vi uma postagem hoje, né, de uma pessoa próxima a mim, e alguém da família dessa pessoa falava assim: vai chegar amanhã, nem Lula, nem Bolsonaro vai saber que tu existe, tu estás aí brigando por política, tu estás aí, né, preocupado com isso. Sabe por que nós nos preocupamos, irmãos? Porque nós queremos o melhor para a nossa nação. E a gente não quer o que aconteça com o Brasil, o que tem acontecido com os nossos vizinhos. A gente não quer. Vai acontecer? Sinceramente, irmãos, sinceramente, eu acho que vai. Eu acho. Deus pode agir? Deus pode agir. Assim como Deus podia ter agido na Venezuela. Assim como Deus poderia ter agido na Colômbia, em Cuba, na Nicarágua. Deus podia ter agido nesses países, irmão. Nós somos diferentes deles. Deus perdeu o controle nessa nação lá, naqueles países. Naquela nação lá, Deus perdeu o controle. Aqui é diferente. Irmãos, Deus não perdeu o controle, não. Mas escolhemos dessa forma. E vai, talvez, estar se cumprindo algumas coisas que a Bíblia diz. Eu acho que estamos a caminho do fim. Estamos caminhando para o fim. Esse fim pode durar mais 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei, irmãos. Pode ser amanhã, tá? Jesus pode voltar daqui a pouco, tá, irmãos? E meu Deus do céu, se Ele voltar. Aleluia. E não é porque o Lula ganhou, tá? Às vezes alguém espera tanto a volta do Senhor, né? Senhor, volta logo, porque está sofrendo, né? E não quer estar na eternidade por causa de Jesus. É que é a ausência de problema. Eu quero ir para a eternidade porque eu não quero mais sofrer. Eu quero ir para a eternidade porque eu não quero mais chorar. Eu não quero ficar mais com o meu coração apertado. Irmãos, a eternidade, a melhor coisa que existe na eternidade é Jesus Cristo. E nós devemos ansiar isso. E sempre que nós estamos em apuros, talvez o nosso coração ele se volta um pouquinho mais para a eternidade, Jô. É assim. Quando a gente está sofrendo um pouquinho, coração apertado, né? Ai, que bom seria que o Senhor voltasse, né? Que bom seria. Falo para Samara sempre. E hoje muito mais, mas já digo para ela assim há algum tempo, irmãos. Eu falo com muita sinceridade, amo os irmãos, amo a minha família, amo a igreja, mas eu preferi estar na glória com a minha família do que estar aqui. Já há algum tempo eu falo isso. Eu não queria ir sozinho, tá? Eu não queria eu subir e a minha filha ficar aqui com a minha esposa, né? Botar o outro no meu lugar lá, né? Trabalhei, um monte de coisa para o outro chegar e aproveitar, né? Pelo amor de Deus. Queria todo mundo junto. Mas se fosse para escolher, irmãos, já tem anos que eu falo isso para ela. Desde que a minha primeira filha nasceu, assim, se fosse para escolher. Hoje, com essa felicidade toda que nós estamos, vivendo bem, eu queria que nós todos subíssemos e estivéssemos com Jesus, todos, juntos, eu queria. Eu não queria deixar elas. Sabe, Pedro, é difícil quando a gente deixa, né? Vocês eu amo, irmãos, mas assim, vocês até fiquem, mas eu queria minhas filhas e minha esposa, tá? Vocês podem ficar aí porque vocês são bons demais. Eu queria levar elas comigo. E quando nós passamos por momentos assim, parece que o nosso coração ele se volta um pouquinho mais para a eternidade. Talvez seja isso que o Senhor esteja querendo sinalizar.
A nossa pátria não é aqui, mãe. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Vamos morar eternamente com o nosso Senhor. Eternamente. Existem projetos que o Senhor pode fazer nessa terra, amém. E eu profetizo e eu declaro que a gente vai viver dias maravilhosos, que nós vamos ver muitas coisas, amém, irmãos. Mas se a nossa esperança está nessa terra, como diz a Bíblia, nós somos os piores de todos os homens. Nosso coração, Ciro, deve estar lá nas alturas, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, onde nós vamos estar eternamente com Ele. Imagina o que vai ser na eternidade, queridos. Será que a gente vai voar na eternidade? Eu acho que sim. Eu tive sempre um sonho de voar, queridos. Eu queria voar. Na eternidade eu acho que a gente vai voar. Imagina a gente dando um rasante lá, Pedro, pela eternidade, pelas casas. O que vai ser aquilo? Imagina o nosso corpo glorificado. Imagina a ausência do pecado em nós. Imagina, cara, eu vou lá visitar o meu Jesus. Vou bater lá onde Ele está. Aí chega diante de Jesus. Jesus te abraça, você beija Ele. Senhor, eu vim aqui só te dar um cheiro. Isso é eternidade, queridos. O que é dinheiro, o que é sucesso, o que é reconhecimento, o que é fama comparado a isso? Dani, tu estás falando isso porque agora estamos passando por isso. Talvez sim. Mas é em momentos como esse, em momentos de luto, onde o nosso coração se abre para outras coisas. Melhor ir na casa onde há luto do que a festa. É melhor. É melhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu queria cantar um louvor, adorar Jesus um pouco, irmãos. Amém? Vamos adorar juntos? Dani, mas eu estou tão triste. Paulo e Silas na prisão, meia-noite, açoitados, sofrendo, e começaram a adorar. E quando eles adoravam, Pedro, e quando eles começaram a cantar, as cadeias e os grilhões se romperam. A adoração tem esse poder. A adoração é a maior arma de um crente. Aleluia. Feche os teus olhos. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Abrace a pessoa que está do seu lado, abrace ele. Amém? Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti,
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Aleluia. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Levante os braços. Adore, adore Jesus. Adora Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Eu descanso em Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, é o nosso norte. A tua palavra, Senhor, é a nossa vida. Nós nos alegramos e nos baseamos em cima dela. Ela é o firme fundamento, Pai, para aqueles que confiam em ti. Que o Senhor sustente a tua igreja, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos fortalecidos pela graça do Senhor, a graça que vai acima de qualquer notícia humana, a graça que vai acima de qualquer sentimento, Pai. Vem com a tua graça, Senhor, sobre nós. Eu oro, Senhor, por um batismo de graça da parte de Deus, para que possamos viver, Senhor, os próximos dias norteados pela Bíblia, pela palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Que você vá na paz de Jesus, que Deus te abençoe e uma boa semana.